Você sabia que a hérnia de disco pode ser reabsorvida pelo organismo? Ah, eu acho que essa informação você não sabia. Bem-vindo ao canal Trio Responsa. Professora Marcela aqui falando com você. Eu te convido a você ficar nesse vídeo, assistir até o final, que você vai começar a entender um pouquinho desse processo, como é que funciona. Mas antes, eu já peço para você deixar o seu joinha, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações dos vídeos novos. Bom, a gente vai falar um pouquinho da reabsorção da hérnia de disco. Para muitos isso parece ser uma novidade, mas não é. Existem estudos já há muito tempo comprovando a reabsorção da hérnia de disco pelo organismo, ok? E como ocorre esse processo? Por causa do processo inflamatório. Toda vez que a gente tem uma lesão no nosso organismo, uma agressão, o nosso sistema imune, ele é solicitado para identificar o que está acontecendo. O processo inflamatório, né, é o start para esse sistema imune começar a se movimentar e ir para aquela região afetada para começar a fazer a função de reparo, né? Para identificar o que está acontecendo, identificar algo que aconteceu naquela região e daí fazer os seus movimentos de reparo, de cicatrização, né? Então, o nosso sistema imune está diretamente relacionado aos processos inflamatórios, porque vai o nosso exército ali para reparar aquela região que foi acometida pelo machucado, né? Então, você que já se machucou, já cortou, já teve uma contusão, já bateu a perna por aí, a gente sabe como é que funciona o início desse processo inflamatório, começa um rubor naquela região, fica vermelho, gera um inchaço naquela região, gera um edema naquela região. Tudo isso são o nosso sistema imune, o início desse processo inflamatório para reparação daqueles tecidos ali. E no processo de reabsorção da hérnia de disco não é diferente. E pelos estudos, pelas todas as pesquisas que foram feitas ao longo desses anos, foram identificados um processo característico aí, que é a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos no local. A gente sabe que vasos sanguíneos são importantes porque eles que levam a nutrição, o oxigênio para ajudar a reparar essa célula. A célula precisa o quê? De energia para reparar. E o oxigênio é um desses componentes fundamentais para a célula funcionar e conseguir fazer o trabalho dela de reparação, né? Então é importante esses vasos sanguíneos, essa circulação de sangue na região afetada, porque sangue é o que manda, é o caminho, é a estrada que vai levar esses componentes fundamentais para a reparação dos tecidos, ok? Acredita-se que a proliferação de novos vasos sanguíneos na margem desse tecido herniado, né? Na borda, na periferia desse tecido herniado, seja o principal fator de regressão espontânea da hérnia. Então, vai criando esses vasinhos, né, na borda dessa hérnia que foi, tanto a hérnia que foi sequestrada, a hérnia que está extrusa, né, que rompeu ali o anel fibroso, e também, né, nos dois tipos, nas primeiras fases, que é o abaulamento e a protusão do disco. Então, acontece todo esse movimento do seu organismo para tentar reparar a partir
da identificação dessa angiogênese, que já foi identificada em vários estudos. Tem um estudo asiático, que é um dos estudos mais citados aí, com relação a todas as pesquisas da hérnia de disco e falando sobre esse tema de regressão, que foi feito esse estudo com pessoas que foram identificadas hérnia de disco e que estavam fazendo um tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? O tratamento conservador é o tratamento não cirúrgico que é baseado em movimento, em exercício físico, em algumas técnicas de terapias manuais, como massagem, mobilização neural, relaxamento, quiropraxia, meditação, cromoterapia, todos os tipos de terapias alternativas que vão trazer algum tipo de bem-estar, conforto, tentar melhorar os sintomas, que não seja através do modo cirúrgico, ok? Então, só para ficar claro, tratamento conservador são todas essas terapias, essas milhares de terapias que existem aí para o tratamento. Nesse estudo asiático foram selecionadas pessoas que faziam o tratamento conservador. Além do que, esse estudo, essas pessoas que foram selecionadas para esse estudo tinham que ter ao menos 2 exames de imagem identificando essa hérnia de disco, e foram excluídos desse estudo as outras pessoas que sentem dor, né, mas não está diretamente relacionado com a hérnia, né? Então, pessoas que tiveram tumores na coluna, estenose da coluna, espondilolistese, infecções ou processos inflamatórios por causa de outros fatores. Então, foi excluído. A taxa de regressão dessa hérnia, a porcentagem de regressão dessa hérnia, então foi de 96% a regressão para as hérnias sequestradas. Então, a hérnia sequestrada é quando o anel fibroso é rompido e o núcleo, que é uma parte um pouco mais mole, ela extravasa, vai para fora e ela se parte, deixando partes desse núcleo no seu corpo, ali na sua coluna, né? Para as pessoas com a hérnia de disco extrusa, a taxa de regressão foi de 70%. A extrusão é quando a hérnia rompe o anel fibroso, né? Ao deslocamento, a extrusão, saindo, projetando esse núcleo para fora do disco. E para as pessoas que tinham protusão discal, a taxa de regressão da hérnia foi de 41%. A protusão é quando existe uma deformidade aí nesse disco intervertebral, mas ainda o anel, que é a borda, a periferia desse disco, ainda não se rompeu, mas já existe uma deformidade nesse disco. E as pessoas com abaulamento, a taxa de regressão dessa hérnia foi de 13%. O abaulamento também existe já uma pequena deformidade nesse disco. Ela é uma deformidade, mas ainda é um pouco mais sutil, não é tão grande. Então, para você ver que quanto mais grave, quando a situação parece ser pior, né, que esse disco, né, foi sequestrado, o núcleo saiu, rompeu o anel fibroso, o núcleo saiu para fora,
perdeu-se parte desse núcleo aí, perto dos nervos, perto da medula. Então, esses casos de pessoas que foram identificadas com a hérnia sequestrada foram os mais beneficiados pelo esse movimento de regressão da hérnia de disco. Fantástico isso, não é mesmo? Então, a gente vem aí fazendo essa observação do pior para o melhor, né? Quanto mais foi afetado esse disco, né? Mais ele ficou degenerado, maior essa taxa de regressão. Então, a conclusão, né, desse estudo foi que o tratamento conservador faz com que possa regredir a hérnia. Então, quanto mais esse disco foi afetado, maior as chances de regressão desse disco, né? Isso usando o tratamento conservador, né? Tratamento conservador não é ficar deitado, não é ficar em repouso, não é ficar parado, ok? O repouso existe? Pode existir, mas ele tem um período determinado. Não é para sempre, não há de eterno, né? Ficar deitado ali para sempre, achando que é isso que vai trazer benefícios, de maneira nenhuma. Quanto mais você conseguir se movimentar para fortalecer os músculos, né? Fazer esses outros tratamentos, essas outras terapias que está dentro do tratamento conservador, mas é primordial que você comece a se movimentar. Tem estudos que provam que o tratamento conservador, através do exercício, é o mais eficiente diante de todas as outras terapias. Por quê? Porque o exercício vai trazer outros benefícios que essas outras terapias, igual cromoterapia, quiropraxia, massagem, todas essas terapias que podem ser feitas, não estou falando que devem ser excluídas, elas podem ser feitas, né, para ajudar você a relaxar, uma terapia de meditação, tudo isso vai te ajudar a controlar alguns outros fatores que podem estar te prejudicando também, ansiedade, o estresse. Então, podem ser benéficas e eu acredito que a gente, quem sente dor, pode correr atrás de tudo aí para tentar ajudar. Mas os estudos falam que do tratamento conservador de todas essas terapias, o exercício físico sai em disparado na frente de todas essas terapias. Por quê? Porque exercício físico é movimento. Movimento vai fazer você fortalecer o seu corpo, né? Fortalecendo o seu corpo, você consegue deixar sua coluna firme, estruturada, músculos fortes que sustentam a nossa coluna. E isso é importantíssimo para prevenção, para que não surja outras hérnias, porque a gente sabe que a maioria das pessoas trabalham sentado e essa condição postural que causa boa parte dos casos de lombalgia, de cervicalgia. Por isso que o exercício sai na frente de outras terapias, porque ele fortalece o seu corpo, fortalece aí aonde está o problema inicial, porque é a origem que causou a hérnia, aonde foi, vai no ponto. Por que a hérnia aconteceu? Porque a pessoa trabalha sentado o dia inteiro, né? Tem aquela sobrecarga, eu já falei várias vezes em vídeos, né? Trabalha o dia inteiro sentada, numa má postura, músculos, né, tensionados, músculos com contratura, músculos que ficam encurtados por causa desse posicionamento. Então é importante, o exercício ele vem tratar todas essas questões, né, desses desequilíbrios musculoesqueléticos que existem em pessoas que têm uma má postura, que trabalham sentado o dia inteiro. Então esse é um dos principais fatores.
O trabalho moderno, o trabalho das pessoas que ficam sentadas em computador, né, a era digital, faz com que surjam esses problemas na coluna mais frequentemente. Deve-se fazer exercício. Acredito que você pode fazer as outras terapias se te faz bem, se te alivia, né? Se você já está num processo de dor crônica, aí eu acho que é válido, mas jamais excluir a parte de exercício e de fortalecimento dos seus músculos. Eu sempre reforço nos vídeos, não é só por causa da dor, não é só por causa da hérnia, é por tudo que o exercício pode trazer para a sua vida, ok? Todos os benefícios que o exercício pode trazer para a sua vida, de modo geral, tá bom? Para não perder massa magra por causa do sedentarismo, a gente perde massa magra. Outras influências que o exercício tem benefícios no metabolismo, pessoas que estão acima do peso, né, no diabetes, na alteração do colesterol. Tem toda uma gama de benefícios que não é só essa parte de dor e de hérnia. Sempre tem que olhar de uma maneira geral os benefícios do exercício. Toda a classe médica, toda a classe de saúde recomenda exercício físico, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido essa questão da sua hérnia, que ela pode ser reabsorvida pelo seu organismo. O seu organismo está sempre tentando te entregar o melhor. Nosso corpo, ele é perfeito no seu funcionamento, em todas as estruturas, em tudo que ocorre dentro dele, ele é perfeito, ele está sempre tentando fazer o melhor, cicatrizar, né? Mas ele precisa da sua ajuda também, precisa da sua colaboração. Não adianta ele tentar cicatrizar e você ficar sentado numa má postura, né, 8 ou 12 horas por dia e achar que está ajudando o seu sistema. Não está ajudando. Você precisa ajudar o seu sistema a cicatrizar, a se recuperar daquela agressão, ok? Então a parte de atuação, né, direta sua no problema é muito importante, ok? Colabora com o seu corpo, colabora para que ele consiga se regenerar. Tem um sistema aí lindo interno seu que faz cada coisa maravilhosa, mas você precisa estar do lado, apoiando, fazendo a sua parte para ajudar todo esse sistema a voltar para suas condições normais de funcionamento. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo se você achou interessante o assunto, se você não sabia, conhece pessoas que têm hérnia, quer compartilhar? Bora compartilhar esse vídeo para chegar para essas pessoas, ok? Que conhecimento é importante e quando você sabe, aumenta a sua responsabilidade para cuidar melhor da sua saúde, porque agora você já sabe, né? Eu sempre coloco hashtag agora você já sabe, então a responsabilidade é maior do que uma pessoa que ignora, que não sabe o que está acontecendo. Então você sabendo do que está acontecendo, já sabe as atitudes que você tem que tomar para melhorar, tá bom? Para mudar os seus hábitos, para mudar o seu comportamento e progredir aí na sua melhora aí do seu quadro, do seu problema, ok? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.